Então, boa tarde a todos. Uma alegria ter vocês aqui com a gente, Paula Castro e Elcio Trajano Júnior, né, por permitir, né, estar nesse palco para compartilhar essas experiências. A gente escolheu os líderes para fazerem parte desse painel, aqueles líderes que têm uma visão e uma prática efetiva para uma questão mais humanizada. A Paula foi super bem indicada pela Malu, né, que é uma amiga, né, colega da SPM. O Elcio, a gente fez um contato breve ali, mas eu olhei as falas, os vídeos do Elcio e falei assim, ele tem que estar com a gente aqui. E aí a gente trocando algumas figurinhas, eu e a Regina aqui. A Regina é parceira nossa, consultora e também curadora deste fórum. Então, uma imensa alegria ter vocês com a gente aqui para um painel que vem ganhando, a temática vem ganhando força, e a gente fez questão de colocar um subtema ali, né, que é uma provocação, daquelas empresas, que não é o caso da de vocês, estão fazendo, meio que cumprindo, procurando cumprir, e não trazendo isso como uma força total. Então, nós temos terminado esse evento, nós vamos compartilhar aqui quais foram os nossos números aqui de inscritos das cidades, dos países, né? Então, depois de compartilhar isso com vocês, agradecendo a todos aqui presentes, podem colocar aí as boas-vindas, no sentido também falando de que cidade que você é, a gente já tem cidades e países diferentes aqui participando. Então, bora lá, Regina. Bom, sejam super bem-vindos, né? Uma temática complexa, desafiadora, mas muito atual, né? No mundo, nos fóruns, né, internacionais, no fórum aqui, trouxemos isso pela importância e queremos a contribuição e a sabedoria de vocês nesse tema para poder compartilhar aqui com a gente, né? Então, sejam super bem-vindos. Muito obrigada pela presença. A gente poderia começar com o Elcio, né? E depois a gente vem com a Paula. Elcio, primeiro contar a sua história com essa temática, e aí tem uma questão que eu vi ali da sua experiência, que é fabulosa pela área de atuação, pela proposta da empresa. Então, conta um pouquinho da sua história com essa temática, e aí a gente vai interagindo, construindo e trazendo o melhor da sua experiência aqui. Legal, muito obrigado, primeiramente, Adilson, Regina, muito obrigado aí de novo pelo convite, pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, e muito bacana, Paula, estar dividindo com você aqui esse bate-papo, essa conversa. O próprio Adilson me disse alguns dias atrás, né, fica tranquilo, é um bate-papo, nós vamos conversar ali, eu troco algumas experiências e compartilha com a gente aí essas práticas humanistas dentro aí desse escopo maior que é o ESG, que é a nossa pauta. E é um pouco disso, né? E para falar do lado humano, eu acho que nada melhor do que falar um pouquinho de mim. Vocês vão perceber em minutos, se já não perceberam, o meu lado mineiro. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já estou aqui em São Paulo há 30 anos, mas a gente que é mineiro de raiz não perde o sotaque, não perde o uai, não deixa de gostar de um bom pão de queijo e de um queijo de Minas, não é mesmo? Eu nasci lá em Belo Horizonte, meu pai é carioca, minha mãe é mineira, do interior de Minas Gerais. Tenho 55 anos e 3 filhas. Tenho uma de 26, uma outra filha de 16 anos e uma de 15 anos. É o que faz cada dia após dia, ficar mais grisalho. Então, estou ficando cada vez mais de cabelo branco, mas faz parte do meu aprendizado, das minhas escolhas. Sou bacharel em Ciências Contábeis, então achei que no início da minha carreira ia seguir a linha financeira, contábil, auditoria, achei que ia ser isso, e logo eu percebi que o que me chamava, o que me encantava eram as pessoas, era o relacionamento humano. E na primeira oportunidade eu já comecei a migrar para o lado de pessoas, de gente, entrando nos macroprocessos de recursos humanos, e aqui estou, lidando com gente há mais de 30 anos,
trabalhando também com boas práticas de sustentabilidade, que sempre me acompanhou, olhando para aspecto humano, para meio ambiente, agora numa indústria, para a parte de comunidade e de ações aí com o entorno das companhias, da importância que nós temos dentro das empresas com impacto no meio ambiente e com a sociedade, né? Eu adoro aprender coisa nova, está na minha raiz, gosto de inovação, gosto de tecnologia, viajar é uma das coisas que eu sempre planejo, sempre programo, não só no Brasil, mas fora também, sempre que tenho oportunidade e condições, eu tento dar uma escapadinha, porque eu acho que a gente aprende muito, a gente aprende com o outro, a gente aprende visitando, aprende com a dificuldade, aprende aí com as coisas que dão errado, a gente está sempre aprendendo. Isso é coisa que me atrai, aprender tanto no certo ou no errado, porque eu sou um cara curioso também, gosto de entender como é que as coisas funcionam. Então, esse é um pouquinho do Elcio, tá? Que vai estar aqui agora com vocês. Eu estou hoje na Eldorado Brasil, uma empresa de fabricação de celulose. Celulose é uma commodity, e a celulose é utilizada aí, gente, para produzir papel, roupa, fralda descartável, papel higiênico, guardanapo e um monte de outros produtos finais. Por ser uma commodity, a gente vende aí para as grandes empresas papeleiras, grandes indústrias de fabricação desses produtos que eu citei para vocês, aqui no Brasil e no mundo. São os nossos maiores clientes nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, lá na China. Tá bom? Esse é um pouquinho desse mundo que é o mundo de celulose e papel. Tá bom? Somos uma empresa com 3.500 profissionais, um volume significativo de profissionais da Florestal, que é a origem do processo e da cadeia produtiva da fabricação de celulose. Depois nós temos também mais 1.000 pessoas na indústria, que faz ali toda a transformação da matéria. E nós temos uma transportadora, com muitos caminhoneiros e caminhoneiras aí, que levam e carregam a madeira até a fábrica. São mais de 600 motoristas de caminhão, que compõem a nossa transportadora também. Estamos ali, a fábrica na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O escritório administrativo fica uma parte aqui em São Paulo, onde eu fico a minha base, e uma outra grande parte também no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. E nós temos um dos maiores portos da América Latina, que está para inaugurar agora, até meados do ano, que é lá em Santos, com mais 200 colaboradores aproximadamente, que vai compor a nossa força produtiva, gerando um certo e importante significado para a economia nacional e até a economia mundial. Tá bom? Bom, 5.200 profissionais, então é um trabalho com muito olhar humano, aquilo que você trouxe aí no início do processo, da nossa conversa, porque eu tenho muita diversidade, e ESG, já entrando na nossa pauta, que é algo que não extremamente necessário, não é conversa, não é modismo, é algo real, é fruto de uma transformação que vem lá, acredito eu, de uma sustentabilidade, de um conceito de sustentabilidade há muitos anos atrás, e que hoje deixa muito claro a importância do ESG para o resultado da companhia, não só financeiro, humano, e impacto ambiental, que hoje está sendo pauta de todas as partes do mundo, de todos os jornais, a gente encontra essa pauta, porque está nítido, percebido, que nenhuma companhia sobreviverá se não tiver devida atenção, dedicação para os assuntos relacionados ao ESG. Então, nós estamos falando aí de ações e práticas associadas para o meio ambiente, para aspecto social e para a governança, de uma certa forma geral. Tá? Não podemos deixar claro que o econômico que vem lá da sustentabilidade, ele está presente aí nisso tudo, mas a completude, que são todos esses olhares que geram realmente um grande resultado, um grande diferencial aí para as empresas. A Eldorado, por ser uma empresa de fabricação de celulose, ela já tem, desde a sua origem, a essência de boas práticas ambientais, caso contrário, ela não existiria. Então, um olhar para a biodiversidade, um olhar para o impacto com a comunidade, com o entorno, um olhar para o ambiente de uma forma geral, já permeia, já garante que o nosso produto final, para ser exportado,
ele tem que cumprir todos os critérios nacionais e internacionais. Então, diversos critérios para ter um selo, uma certificação FSC, CEFLOR, Halal, entre outras certificações. Então, já deixa claro o nosso posicionamento em respeito e consideração a todas as práticas internacionais. Tá? Além disso, diante da diversidade que nós temos dentro da organização, nós temos que ter práticas que atendam um público diverso, no campo, em diversas cidades pequenas, com uma infraestrutura, de uma certa forma, muito limitante, tá? Com baixa tecnologia. Então, a gente tem o tempo todo que pensar em levar informações, programas, ações de desenvolvimento para um público que tem muito acesso a soluções tecnológicas e que não tem nenhum acesso a soluções tecnológicas ou até mesmo condições financeiras, econômicas e sociais para absorver. Então, nós estamos sempre atentos a tudo isso. Então, pensando nessa diversidade interna, a gente tem programas robustos, desde a atração de pessoas, de entrada de pessoas, até as pessoas que saem da companhia, né? Então, nós temos toda uma jornada do colaborador muito bem estruturada, com uma experiência já na chegada, de que pode chegar até de 6 meses de muito acompanhamento, muita conversa, muito olho no olho. O que pauta Eldorado, o que pauta a gente são os valores. E dentro também do escopo do ESG, do S, que é o Social, eu acredito que ter esse fit de valores é muito importante, né? Eu acho que o S do ESG, antes de chegar na comunidade, no entorno, tem que começar dentro da própria empresa, né? Eu garanto as condições para todos os colaboradores, como é que eu estou admitindo as pessoas, como é que as pessoas entram dentro da Eldorado Brasil, como as pessoas se desenvolvem, as oportunidades existem ou não existem. As pessoas têm acessibilidade à informação, a conhecimento, a participar de eventos, a participar de celebrações, as pessoas são reconhecidas. A remuneração, como ela é feita, existe uma comparabilidade, existe um alinhamento com o mercado, segmento de celulose ou de outras empresas do segmento e tudo mais. Até a saída, a gente está muito atento a tudo isso. As pessoas que decidem sair da Eldorado Brasil, ou que, de uma certa forma, também não tem mais um fit, um alinhamento cultural com a empresa e acabam saindo por algum outro motivo, de performance e tudo mais, a gente está muito atento a esse movimento. E a gente trabalha de uma forma a ouvir as pessoas, a criar canais de comunicação, utilizando não só murais, utilizando momentos no campo também, com muita conversa, trabalhando com a liderança, sendo uma liderança muito protagonista, uma liderança muito presente, criando fóruns e comitês de pessoas e de gente. A gente acompanha e busca entender o como as pessoas chegam a um determinado resultado ou como elas fazem determinada tarefa, tá? Então, todo o corpo executivo também muito atento com relação ao desenvolvimento e onde as pessoas estão. Estão no lugar certo, têm condições de melhorar, a gente vem dedicando muita atenção a tudo isso. Então, toda essa jornada do colaborador, ela é muito desenvolvida e acompanhada. E, além disso, eu acho que a gente não pode deixar, e faz parte aí, peça-chave dentro do processo de ESG, a governança. Então, nós temos canais dentro da empresa de compliance, onde tem um olhar para comportamento, para a ética, para as boas práticas, um comitê de ética atuante, onde tem uma participação ativa de alguns executivos de áreas específicas, e a gente discute todos os problemas ou situações que acontecem dentro da empresa. Então, a área de compliance ela é muito viva, muito forte, e que fica atenta a práticas e a políticas dentro da companhia, né? E outras áreas também importantíssimas, como áreas comercial, áreas de logística e demais áreas administrativas, que somadas geram o resultado da empresa e garantem práticas alinhadas e humanizadas para um ESG. Isso é um pouquinho aí aqui da minha história e aqui na Eldorado. Fantástico, que fantástico. Bom, além de diretor de diversas áreas, você podia também ser locutor, né, o senhor? Esse padrão de voz fantástico aí. Eu tenho uma questão que queria aproveitar aqui com você, depois eu volto isso quando estiver com a Paula. A gente está vendo nessa grande força, então, a gente olha que a própria B3 está abrindo
né, um espaço ali para as empresas que estão trazendo isso como ponto forte. A gente vê assim, a ideia do fórum também é criar voz para poder influenciar mais um mundo que não vai fazer isso só por ser uma exigência, mas por fazer isso como um valor, como uma conexão. A gente entende, né, na Estação Liderança, que esse processo desse feito da forma que vocês vão trazer aqui para a gente, que o Elcio está trazendo, ela também é uma questão de evolução de consciência, né, das organizações que estão nessa... Não é só a exigência, porque a exigência qualquer um vai lá e cumpre, né? Mas ela tem um sentido e significado. Você também vê isso? Isso faz sentido para você, Elcio, na sua realidade? Faz um super sentido. Eu venho de segmento de serviços, de tecnologia, de área financeira, e eu estou agora há 8 anos na indústria. Quando apareceu a oportunidade para vir para a indústria, eu, de novo, olhei como um grande desafio, porque gente na área de serviços, falar de processo de pessoas em áreas de tecnologia, isso aí é core praticamente, né? É muito necessário as pessoas qualificadas e formadas. E na indústria, quando eu deparei com o desafio e falaram, será que você vai conseguir aí trabalhar com essas ações humanas na área da indústria? Eu falei, claro, todo lugar precisa de pessoas. E aqui na Eldorado, a valorização de pessoas é um dos nossos direcionadores, né? Isso foi peça primordial para a minha tomada de decisão. A empresa tem 10 anos de operação, então é uma empresa jovem, extremamente jovem, mas com profissionais extremamente sêniores, oriundos de outras indústrias de celulose extremamente tradicionais, centenárias no mercado. E colocamos de pé uma empresa com um resultado, uma performance que está nos top 5 do mundo de resultado, né? Objeto aí de benchmark de diversas práticas, não só humanas, não só de pessoas, mas práticas de sustentabilidade, práticas de produtividade e tecnologia, tanto na parte florestal quanto na parte industrial. E o que fez essa realização e esse sucesso é justamente esse olhar, Adilson, de acreditar no valor das pessoas, acreditar que as pessoas fazem a diferença e estimular práticas humanizadas de respeito, de simplicidade, tá certo? De atitude de dono. Então, se você olha os nossos valores, eles são essenciais de pessoas, né? Então, essencialmente de pessoas. Então, isso tudo faz uma diferença, sim, com certeza. Legal. Acho que o ESG ele não vai ser, ou ele não é sucesso, ou ele é importante só por tomar uma decisão. Temos que ter ESG. Não. A gente tem que acreditar em tudo isso. A gente tem que acreditar em boas práticas. A gente tem que acreditar em boas ações e ter isso no dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas ações. Olhando, conversando, tomando decisões o tempo todo relacionadas e correlacionadas com isso, né? Então, e deixa eu aproveitar até uma questão, como eu falei, da B3, da Bolsa. Eu percebo um movimento ali, até também como investidor, de que onde eu estou colocando o meu capital, em que eu estou investindo. Eu também percebo um movimento de investidores que estão atentos a esse olhar, né? Então, tem algumas empresas que vão ter que se enquadrar nesse modelo, mas algumas que estão levando isso com muita força. Então, quando eu comecei a estudar a história da Eldorado, né, e a sua trajetória, eu vi que isso tinha uma conexão fantástica. E que bom, a gente até conversando, eu e a Regina e a equipe, ela falou assim, olha, esse fórum que a gente está aqui chegando já na fase final do 23º painel. Se a gente olhasse para 5, 10 anos atrás, ele não seria possível de acontecer. E isso é magnífico para nós, né, Rê? Rê, quer fazer um comentário? Ou uma pergunta ali para essa, trazendo... Não, eu queria fazer uma pergunta para o Elcio dentro da perspectiva do ESG. Se existe, por exemplo, uma prática particular ou singular no sentido do engajamento dos líderes quanto às questões dos valores de sustentabilidade junto à liderança, como que vocês fazem isso, né? E também como isso repercute nas equipes. Se eles levam esse aprendizado
para as suas casas. Então, por exemplo, a gente vê que às vezes as organizações trabalham a questão da sustentabilidade, trabalham com o processo, mas que às vezes culturalmente, né, no Brasil, às vezes a prática disso é difícil. Então, a gente às vezes consegue ver que na organização é feito isso, mas no dia a dia, por exemplo, não tem reciclagem de lixo, por exemplo. Pegando questões básicas, né? Que no dia a dia isso não vai para as questões básicas do lar ou da comunidade. Vocês têm essa preocupação e como vocês fazem isso? Sim, temos. E eu acho que só pegando um ganchinho, antes de responder diretamente a sua pergunta, o investidor hoje, né, Adilson, ele escolhe a empresa que quer investir, aquela que tem práticas consistentes e reais alinhadas com o ESG. Hoje o CFO está junto comigo aqui, me perguntando todas as minhas ações para compor um relatório, compor aí uma visita num banco, ele leva informações. Hoje a pauta com o investidor é quais são as suas ações sociais, ambientais, de governança. Hoje a pauta de todo e qualquer conselho de administração tem assuntos relacionados à cultura, a pessoas, a relacionamento humano. Tá? Então, com certeza, é sim hoje o fator chave. Aqui no Eldorado, é muito bacana, Regina, porque uma coisa que eu deparei aqui, e a gente tem como acho diferencial, a gente chama até de o comitê de gente no processo de entrada. Toda pessoa que é admitida aqui na empresa, não importa a área, na etapa final decisiva de dizer se ela vai efetivamente entrar, se vai ter alguma objeção ou não, é um comitê de pessoas de outras áreas, que não é a área que está demandando aquela posição, e a gente senta com o candidato na etapa final para conhecê-lo com relação aos seus valores e para fazer perguntas relacionadas a comportamento destes valores, dia a dia. Não quero saber mais se você conhece isso ou aquilo, se você fez um curso, em qual faculdade. Se você... Não, legal. é saber como é que você lida com o ser humano. E pessoas de outras áreas, depois de terminar aquela sessão, batem um papo e falam, olha, eu acho que ele tem muito alinhamento com a gente, porque a gente sabe que a pessoa passa muitas horas aqui dentro se relacionando com outras pessoas, e o quanto isso é importante, agrega. Então, nós temos esse comitê na entrada. Um outro fator, quando você trouxe aspectos aí de preocupação no meio externo, né? Até na plena pandemia, uma das nossas ações, independente de qualquer outra empresa que teve diversas ações maravilhosas, mas uma das nossas ações foi levar à casa de todo colaborador insumos de higiene, insumos para dar suporte para a alimentação dele, durante todo aquele período crítico, né? Porque a gente estava preocupado na exposição das pessoas, da família também, naquele momento inicial de muito desconhecimento, de muitas dúvidas, de muitos pontos, assim, estava gerando pânico e insegurança mental nas pessoas, né? Então, uma das ações que nós tivemos, alinhadas às pessoas, foi isso. Fica tranquilo, nós vamos mandar para a sua casa cesta de alimento, nós vamos mandar para a sua casa uma cesta de higiene, para que você e sua família tenham total tranquilidade e segurança. E caso queira se expor, vai ser por um motivo específico, então nós queremos dar muita tranquilidade. Então, tudo que a gente vem fazendo aqui, eu acho que isso é muito ímpar da Eldorado, qualquer programa que a gente coloque, qualquer ação, a gente pensa como isso chega lá na ponta, como a família pode receber ou conviver com isso, até no processo de acesso. Né? A gente, há 3 anos atrás, nós fizemos um processo aqui dentro de entender um pouco do engajamento e do propósito das pessoas. E como é que eu fiz? Eu fui ouvir dentro da casa do colaborador como é que ele era. Eu fui lá visitar, né? E a gente trabalhou muito isso, né? A vida do Pedro, a vida do João, a vida da Mara, a vida da Clara, e o quanto isso cruza, e quanto isso está interligado com a empresa. A gente entende que as pessoas são indivisíveis, a vida pessoal da profissional, né? E o problema que eu tenho, às vezes, da minha vida pessoal, isso impacta no profissional e vice-versa. Então, a gente tem essa corresponsabilidade, enquanto todos estão trabalhando aqui na empresa, com a família e com o colaborador. Muito bom, muito bom. Excelente. Eu acho que muito obrigada, e acho que depois a gente pode, no final, talvez bate um papo mais integrando a experiência da Paula também. Então, nós gostaríamos de conhecer a sua experiência, Paula. Um prazer de novo, Regina, Dilson, pelo convite.
sim, a nossa amiga em comum, Malu, me fez a indicação e foi uma delícia o nosso bate-papo e tenho certeza que o papo aqui também. É ótimo escutar também o que o Elson acabou de trazer. Eu digo sempre, nessa história, a gente, quando divide, multiplica. Né? Na agenda de ESG, quanto mais a gente divide o que está fazendo, mais chances a gente tem de multiplicar transformação e resultado. Né? Então, me apresentar rapidamente, eu sou a Paula Castro, sou hoje responsável... Quer que eu compartilhe aqui já a sua Pode ser, apresentação? Adilson, assim a gente não vai... Você que manda, tá? Pode colocar. Vou fazendo as duas coisas aí ao mesmo tempo. Então, eu hoje lidero a agenda de sustentabilidade, de segurança, de saúde e meio ambiente aqui para a Bayer, no Brasil, mas também na América Latina. E tem um duplo chapéu com a nossa divisão, uma das nossas divisões de negócio, Consumer Health, globalmente. E a Bayer, bom, a minha experiência, né, na área de ESG, ela é de longa data. Minha formação, eu sou engenheira ambiental, na verdade, sou técnica química, fui para a engenharia ambiental quando já estava trabalhando nessa área, na área de saúde, segurança e meio ambiente. Na época, a sustentabilidade estava muito mais voltada para dentro das operações de manufatura, na letrinha E, de ambiental, né, de environmental. Então, ainda estava ali, menos se falava sobre agendas sociais, mas isso mudou no Brasil muito fortemente com a ECO 92. Né? Todo mundo sabe disso, que não era o início de todo o tema de ESG que a gente vê agora, numa roupagem um pouco diferente, mas começou muito antes disso, com escândalos, né, ligados à corrupção em governos americanos e assim por diante. Então, a minha história com o tema de ESG, de sustentabilidade, é de 25 anos quase para trás. Trabalhei em empresas multinacionais, bens de consumo, desde 2015, também na agricultura, e dentro da Bayer, há 8 anos, de trabalhar na divisão de agricultura, liderar operações de manufatura do grupo Bayer no Brasil, no interior de Camaçari, na verdade, interior da Bahia, em Camaçari, no nosso polo industrial, e também no interior de Minas Gerais. Sou nascida em São Paulo, meu esposo é mineiro, então toda a comida mineira é presente aqui em casa. Elcio também, ele famoso pão de queijo, que obviamente virei fã também, uma culinária deliciosa que a gente controla, porque senão a gente mergulha, né, na comida, perde a noção, né? E perde a noção. Mas diversidade, né? Da diversidade boa que a gente traz do nosso país, né? E para fora também. Então, nessa posição na Bayer, eu estou desde o ano passado, em fevereiro do ano passado, quando a nossa área, inclusive, traz sustentabilidade para dentro do nosso escopo, formalmente, além das outras 3 dimensões, e aí sim, numa intenção e numa força, eu acho, clara e intencional, né, concreta. E eu começo dizendo que a Bayer é uma companhia que serve a necessidades básicas dos seres humanos, né, que é saúde e comida. Né? Dentro das 3 divisões de negócio da Bayer, Consumer, Pharma e Agricultura, saúde e alimentação, garantir comida para uma população que cresce, é a nossa visão, né? É a nossa missão. Como visão, saúde para todos, fome para ninguém, é a tradução e a convergência daquilo que a gente acredita que tem responsabilidade e potencial para fazer, para construir dentro das nossas operações, nas localidades, nos lugares onde a gente opera, em parceria com outras empresas, em parceria com a sociedade. E eu trago esse horizonte de tempo não para contar passo a passo como tem sido a jornada no Brasil. É para dar um exemplo de quanto ela é, eu costumo dizer, ela não é uma corrida de 5 quilômetros nem 10 quilômetros, né? Ela é uma ultramaratona. E eu acho que ela é uma ultramaratona, a comparação ela é interessante porque, primeiro, ela não é uma corrida curta, ela é uma corrida longa, bem longa. Segundo, ela demanda, portanto, de que todos nós, corporações, instituições, indivíduos, estejamos preparados, com fôlego preparado, com músculo, com cardio em dia, né? com os músculos bem treinados para encarar essa maratona. Porque os desafios são gigantes para todos nós, como humanidade.
E primeiro de que ela é feita junto, né? Eu acho que a gente sai numa corrida onde você vai estar dividindo, né, o espaço com uma outra organização, com outro colega, porque a gente precisa chegar nesse final juntos, e bem. Então, essa é uma história aí para a Bayer. Eu me lembro de que quando a gente começou a colocar, inclusive, metas de sustentabilidade, de ESG, dentro das metas e resultados da companhia, ou seja, aquilo que no final do ano interfere, inclusive, enquanto eu vou receber de bônus, de benefício, de PLR, enfim, passou a ter uma relevância muito maior, né? O nosso CEO, Werner Baumann, nos disse, metas de sustentabilidade são tão importantes quanto as metas de negócio. A gente não está aqui escolhendo, né, se a gente faz uma coisa ou outra. O que no passado, o famoso payback era difícil se explicar, investimentos na área ambiental levavam anos para se pagar, então o viés financeiro nessa hora, muitas das vezes, fazia o projeto andar mais lento, né, caminhar mais lentamente. E agora isso muda, né, e isso traz para a mesa, qualquer decisão precisa ser levada em consideração o que a gente melhora, o que a gente transforma dentro das agendas de ESG, quando a gente decide investir qualquer centavo em qualquer operação, em qualquer um dos nossos negócios. A Bayer, como uma empresa global, tem as suas metas e os compromissos globais, mas a gente faz questão de que isso seja traduzido, esmiuçado para dentro dos países, para dentro das regiões, para dentro das nossas operações, porque sim, a gente acredita que cada um joga um papel muito importante nessa história. Assim como o Elcio comentou, né, dos exemplos, eu tenho muito orgulho de dizer que nas 3 dimensões a gente também tem feito evolução. Como eu disse, é uma jornada, né, a gente tem plena consciência de que a gente não está ainda onde a gente quer estar, mas a gente também tem muita convicção de que jogamos e temos um time que vai do nosso CEO aos nossos parceiros, dentro da companhia, fora da companhia, na direção certa. E, nesse sentido, dos grandes temas que rodam, né, as discussões globais com relação ao meio ambiente é a mudança climática, né? Então, o quanto isso deixa de ser uma previsão apocalíptica, né, que só acontecerá daqui a centenas de anos, e está acontecendo agora. Está acontecendo agora. No Brasil e em outros países já são reflexos dessa mudança. Bayer tem compromissos na agenda, sim, de reduzir suas emissões de gás carbônico e já tem feito isso. O último relatório de sustentabilidade, inclusive publicado recentemente, já declara uma redução de quase 20% das nossas emissões de gás de efeito estufa, escopo 1 e 2, né, emissões diretas e indiretas. Quando a gente vai para a agenda de social, né, um outro compromisso muito grande, ousado, mas acho que do tamanho da companhia, é permitir o acesso a 100 milhões de mulheres a métodos contraceptivos modernos, em países de baixa e média renda. Estamos falando do mundo, compromissos mundiais. A Bayer já chega a 44 milhões de mulheres sendo tocadas e atingidas por essas medidas. Dar a essas mulheres acesso a métodos contraceptivos modernos. E a gente pode aqui nos enveredar para qual é a situação social de mulheres em situação de vulnerabilidade no nosso país e em outros países. O quanto investir em ações que dê a essas mulheres situações dignas, né, de viver, de tomar decisão sobre como crescer com a sua própria família. Muitas dessas mulheres, rimo de família, que dão conta da sua casa, da vida dos seus filhos, a ter domínio, a ter decisão sobre algo tão importante, né, e tão pessoal quanto qual é o método contraceptivo melhor e qual é o acesso que eu tenho hoje e que eu posso ter por direito. E toda uma agenda de diversidade e inclusão, né? Na verdade, uma discussão sobre diversidade, equidade e inclusão. A Bayer tem um compromisso global de ter 50% das mulheres em cargos de liderança. No Brasil, eu tenho o maior orgulho em dizer que na liderança sênior do Brasil, a Bayer já passa de 56%, né, de presença feminina em posições de liderança sênior. Eu sou parte desse número e me orgulho muito, né, de ter outras mulheres comigo, me apoiando e apoiando a evolução e o crescimento e o espaço que essas mulheres devem ter. Sempre deveriam ter, e a gente passa a ter consciência sobre isso e permitir o acesso a esses espaços. Mas a gente não pode esquecer que, num país como o Brasil, falar de diversidade de gênero não reflete
quais são os diversos marcadores sociais que nos atravessam. Raça também é uma delas. Então, a gente tem programas nos orgulhamos de falar que esse ano é o segundo ano de um programa de trainee liderança negra 100% negro. Então, a gente trouxe para dentro da nossa organização, pelo segundo ano consecutivo, 100% de talentos universitários negros, com o compromisso de que ao final do processo do trainee, da jornada de um trainee, essas pessoas sejam admitidas em cargos de liderança. Então, nós estamos falando de um país que tem majoritariamente, né, autodeclarado pretos e pardos. Quando você vai para dentro das organizações, esse número é 5%, 10%, e não coincidentemente, elas estão na base das hierarquias corporativas. Então, o que a gente precisa ter refletido nas nossas estruturas organizacionais, a estrutura social que a gente tem no país que estamos e que operamos. E que, uma vez que isso aconteça, essas pessoas também têm o direito a cargos, né, a desenvolver sua carreira à medida que elas queiram, e não somente na base. Então, é um orgulho saber que a gente está fazendo isso, né, transformando e entendendo que esse é o nosso papel. A gente não faz favor para a sociedade em criar programas e permitir esses espaços. A gente entende que são ações afirmativas, que são, sim, reparações necessárias e que a gente joga um papel importante e não fugiremos a essa responsabilidade. Agora, mais uma vez, essa é uma jornada que eu digo que tem que ser ganha, ganha, ganha. Ou seja, tem que ganhar a empresa, tem que ganhar a sociedade, tem que ganhar o planeta. Se a gente está falando de que falar de ESG deixa de ser meramente a exigência ambiental, ter uma licença para operar, turma, a gente está falando do mínimo, do mínimo do mínimo. A gente está falando de muito mais do que isso. A gente está falando de, dentro das 17 ODSs que a gente tem uma principal, que é a 0, né, que se discute hoje, inclusive, que é a ODS número 0, que é a consciência. A consciência, e ela vem de dentro para fora. O quanto eu torno essa transformação real, e ela começa comigo. Ela não começa via políticas, ela não começa quando o meu gestor, o meu líder decide que isso precisa mudar, e quando ele muda, eu mudo também. Ela começa ao mesmo tempo em todos os níveis. E não é à toa que hoje em dia nós somos muito mais cobrados, né? O meu colega Elcio comentou o quanto hoje em dia falar de ESG para as organizações é instrumento de investimento, né? ESG, para mim, é a tradução de todos os esforços que a gente faz em uma linguagem que seja financeira, de investimento. Esse negócio, essa organização, ela é investível, porque são esses que os acionistas lá fora estão olhando. Eu vou colocar o meu recurso em uma organização que tem problemas ou que não comprova, né, ano após ano, mês após mês, né, que está efetivamente entregando os seus compromissos ambientais e sociais. A sociedade lá fora, acionistas ou não, sabem muito bem que perguntas fazer. E sabem muito bem quando as respostas vêm acompanhadas de muita ambição, muita inspiração, mas pouca concretude, né? E acho que esse é um ambiente novo, de alguma forma, para organizações, muito mais dinâmico, porque o tempo que se levava para mudar políticas, regulamentações internacionais no passado, agora se faz muito mais rápido. E o tempo para se ajustar que as corporações, as organizações têm, também muito menor. O que torna essa engrenagem dentro das empresas muito mais fluidas, uma necessidade de ter muito mais fluidez, de tirar a burocracia de lado para, de fato, entregar. Então, eu termino dizendo a vocês de que essa é uma jornada conjunta, né? Esse é um convite que eu faço a vocês de estar claro que a gente não chega a lugar nenhum, ou ao lugar desejado, que é assegurar um planeta que ainda exista, mais do que para as empresas, para nós mesmos, é que a gente caminhe junto, né? Eu acho que essa caminhada só vai fazer sentido e ela só vai levar a gente para o lugar que a gente quer se a gente fizer isso junto. Não tem sentido fazer isso separado. Por isso que eu digo que nessa agenda não há segredo industrial. Quando a gente divide conhecimento, divide experiência, divide aprendizado, a gente está mais do que multiplicando as chances de que essa transformação e que esse cuidado, essa proteção, chegue antes até para a sociedade, para as empresas, para nós mesmos, para o planeta, para os nossos filhos, né, para a nossa vida. Então, esse é o convite. Acho que a humanidade... A gente está carente de uma liderança mais humana,
né, de uma liderança moral, que sejamos essa liderança, tendo você líder ou não. Eu digo sempre, líder não é quem tem reporta, líder é quem tem seguidor. Se você tem seguidor no seu LinkedIn, no seu TikTok, no seu Instagram, você já é um líder. E você ali emite uma opinião. Tem alguém percebendo e olhando o que você está fazendo. Então, seja você esse líder humano, né, de transformação, de moral. E eu acho que a gente tem mais chance, né, de que essa história tenha um final muito mais seguro, feliz e bom para todos nós, para essas 3 áreas, a empresa, a sociedade e a planeta. Uau, Rê. Bom, eu já passando a bola para a Rê, ela já abrindo o áudio, uma coisa que eu percebo nas falas de vocês dois, né? Essa frequência, esse estado de ânimo, de empolgação, de entusiasmo para falar desse tema. E o nosso fórum, né, que é o Fórum Experiências da Liderança, entende esse ponto como grande ponto propulsor das mudanças, né? E a gente comentando até, e isso é confirmado no nosso último painel, que os líderes que aqui passaram, que aqui estiveram com a gente, traz esse entusiasmo e uma coisa muito importante para a gente evoluir, né? Ter esse estado de consciência, evoluir nessa questão da espiritualidade, da humanização, que é essa vontade, esse ânimo de aprender, de lapidar nosso próprio talento para continuar com esse processo de evolução. E volto para a Rê, depois eu tenho mais alguns comentários aqui, e essa paixão de falar disso, de trazer... Isso não está fora, está aqui, está em cada um de nós. Então, vocês são as melhores pessoas para estarem nesse painel, porque atende o nosso lado, não é uma simples exigência, se tiver isso, não vai conversar. Então, que presente para nós, né? Não foi à toa, nem por acaso, que este é o painel que fecha, né? Fecha, não sei, não fecha na palavra, que abre essa questão para esse fórum, né? A gente é o último, mas ele abre para coisa maior ainda. Rê. Acho que a questão que a Paula trouxe, que eu achei bem interessante, né, dentro da ODS, é o zero, que é a consciência. E isso quando a gente está falando, como vocês disseram, né, ao longo dos anos, a questão da sustentabilidade não é nova, vocês mesmos já vinham, né, ao longo do tempo, fazendo isso se torna hoje muito, muito valorizado, mas eu acho que é o estágio de evolução da consciência que a gente fala muito dentro do projeto, que ele é dentro de uma sociedade, dentro das organizações, que é um processo de evolução, né? Quando você está num estágio que você não olha só para si ou da sua lucratividade, mas o impacto que isso causa no mundo, do planeta, o que você está fazendo aqui, qual o impacto que você quer no mundo. E dentro disso, eu acho que a gente tem uma lição de casa muito grande no Brasil, né? Eu sei que é América Latina, mas falando em relação ao Brasil, dentro de um processo educacional forte, do ponto de vista dentro do processo de que a organização está tendo que assumir isso para ela, né? Porque se a gente olha como um todo, e até o acesso à educação a esses temas, né, como esse, ainda é distante da nossa população brasileira, né? Então, acho que é fundamental, eu acredito que as organizações têm um papel assim essencial para esse movimento, né? Não só na perspectiva do próprio processo, né, como uma empresa de celulose ou uma Bayer da vida, em relação à agricultura, etc., e todas as dimensões do negócio da Bayer, mas em relação a poder trazer esse processo educacional através da organização, né? Porque cada pessoa que você emprega, você tem uma família, né, em torno dela, né? Então, eu acho que isso é fundamental, é de uma riqueza assim, absurda, eu não sei nem como que a gente consegue dimensionar isso,
mas eu acho que essa grande transformação vai ser através das organizações em termos de velocidade. Também a gente sabe que não é rápida essa mudança. Mas se a gente, por exemplo, delega isso para o Estado, delega isso para outras áreas, a gente nem vai ver isso acontecer. Eu, por exemplo, tenho certeza que no meu caso, né, que tem expectativa que isso fosse mais no curto prazo, mas assim, eu acho que as organizações têm um papel fundamental e eu fico muito, muito feliz de ter vocês aqui, inclusive dentro de trazendo experiência dessas organizações. Isso é maravilhoso. Uau, né? Uau! Que fantástico! Vamos. Foi bom ver minha amiga Malu ali também falando. Depois eu falo quem que é ali, viu? E que alegria! Vou pedir aí, nesses minutos finais, uma mensagem para vocês deixarem aí para o nosso público, Paula e Elcio, e aí depois a gente volta com a minha fala e a da Rê aqui no finalzinho. Sim, sempre me emociono também de ver esse vídeo, porque ele é simbólico, mas marca dentro da Bayer do Brasil o início dessa caminhada com muitas mãos dadas. A pessoa que aparece aí, a Mina Gulli, é uma ativista, né, que está correndo mais de 200 maratonas ao redor do mundo, brigando e falando sobre a necessidade de cuidar de um recurso natural tão importante e cada dia mais escasso, né, no país, no Brasil e também no mundo. Então, da nossa, mais uma vez, responsabilidade e consciência de cuidar desse recurso. E acho que a mensagem está mais do que claro, o nosso papel como indivíduo, dentro ou fora de qualquer corporação, de qualquer organização. Que a gente faça dessa caminhada, de fato, uma caminhada concreta. E eu digo que não importa qual é o papel, qual é o título, qual é a função que a gente ocupe dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um círculo familiar que a gente viva, eu tenho certeza que ao longo da nossa vida a gente vai encarar diversas oportunidades de fazer a diferença em qualquer uma das 3 dimensões. Que a gente, de fato, use essa oportunidade para transformar. Eu costumo dizer que há sempre uma mudança que a nossa caneta alcança. Que a gente não se perca, né, no caminho e que a gente use bem a nossa caneta para mudar. Essa frase é uma frase da Grazi Mendes, que é uma mulher negra, né, líder numa empresa de tecnologia, que fala sobre coragem como movimento de futuro. E eu acho que é isso, que a gente siga tendo coragem para mudar e transformar um futuro que urge, né, sobre mudança, sobre transformação. Que fantástico! Obrigado! Parabéns aí. Vamos lá, Elcio. Opa, vamos lá. Eu concordo com tudo, inclusive até complicada depois desse case, viu, Paula? A gente falar alguma coisa, porque eu acho que vocês conseguem abraçar realmente todos os aspectos humanos, técnicos, de governança e tudo mais. Mas, para mim, fica forte aí a necessidade e que todo mundo entenda, eu acho que estamos assistindo, vendo e lendo depois e antes, que trata-se de algo de transformação, né? Não é um negócio, eu era assim, agora eu sou assim, eu esqueci aquilo. Não, eu estou transformando, né? E ESG é isso. É materialidade de uma transformação, de um processo que, na minha visão, nem se delega. Todo mundo, eu não sozinho não faço, todo mundo que trabalha comigo, toda a companhia tem sua responsabilidade nesse papel de transformação, nesse atendimento, nesse objetivo. E eu acredito também que é muito importante sair também além do conhecimento, do conceito, das boas práticas, mas efetivamente é importantíssimo, principalmente para áreas de pessoas, ter dados, informações concretas para você conseguir medir melhorias, revisitar trajetos, revisitar algum processo. Acho que a gente tem sempre que olhar um pouquinho do que foi feito e entender o que pode ser feito melhor, né? Então, para isso, é muito importante ter dados concretos, tá? Ações têm que ser humanizadas, na minha visão, né? Eu acho que grandes empresas globais, nacionais, a gente tem que estar sempre atento ao lado humano, né? Ao lado humano, porque não basta também termos belíssimos relatórios, certificações, como todo foi dito aqui, todo mundo consegue ter, esforçar, indicadores a gente consegue ter, mas o relacionamento, o lado humano de tratar as dificuldades, tratar os desafios, ele é muito importante. Então, ações humanizadas
eu acho que são importantíssimas para obter aí um bom sucesso. Tá? Não podemos descuidar de desenvolvimento, né? Estar atento a ações de desenvolvimento das pessoas. Aí, quando eu falo de desenvolvimento, eu falo de algo além só do profissional, mas do algo pessoal. Estar sempre atento, e as empresas têm um papel fundamental disso, estar sempre atento no desenvolvimento do ser humano, né? Em conhecimento, em habilidades, em atitudes, né? Ficar muito atento a tudo isso, ao respeito que uma pessoa tem que ter da outra, né? A gente falou muito sobre isso, diversidade, equidade e inclusão, né? Às vezes as empresas estão muito atentas a ter diversidade e esquece, às vezes, da equidade. Ou ela tem diversidade, tem inclusão, e percebe que não tem uma equidade. Então, assim, é convidar para vir para a empresa, é ter ações para que todos tenham acesso e eu ter um bom acolhimento para que as pessoas que trabalham nessa organização se sintam em casa, se sintam respeitadas, compreendidas e acolhidas. Eu acho que é um pouco disso que eu tenho para dizer para você. Uau, uau. Rê, agradecer, mas eu agradeço por hoje. Rê. Não, muito bom, gente. Realmente foi incrível encerrar, né, o nosso fórum. Esse fórum, inclusive, está sendo gravado. A gente vai colocar, né, nós vamos ainda ter a possibilidade de disponibilizar essa gravação, além das pessoas que estão participando aqui conosco. Então, é incrível encerrar com isso. Acho que foi um privilégio ter a presença de vocês aqui. E nós só temos a agradecer. Uau. Muito bom. Eu quero aproveitar esse momento junto com vocês aqui, agradecer os participantes que estão nesse fórum conosco aqui, né? Então, que reservaram o seu tempo para estarem aqui. E agradecer a curadoria aqui da Regina, né? Foram várias horas dedicadas ali, como está sendo agora. A equipe aqui é o Fábio, Denise e Patrícia, que trabalharam no processo de cocriação para que a gente fizesse o melhor evento para que a gente pudesse oferecer o melhor para as pessoas que reservaram o seu tempo para isso. E um dos propósitos nossos é que a gente possa levar essa mensagem poderosa que vocês trouxeram aqui, que os nossos 23 painéis proporcionaram, porque essas lideranças estão movimentando, estão movendo o mundo para um mundo melhor. A gente não tem dúvida disso. E quando a gente encontrou vocês, né, painelistas, para estarem aqui, vocês são parte dessa ressonância daquilo que a gente acredita quando a gente leva os nossos serviços de consultoria, de treinamento, desenvolvimento para as organizações, com esse olhar de humanização, de espiritualidade. Então, é bom a gente poder ter gente com a gente que está levando essa mensagem para o mundo. Então, esse palco que foi criado aqui, ele foi criado com o objetivo de trazer o melhor para essas pessoas, para que elas pudessem refletir também, ter um momento, uma fala importante e contundente. Para quê? Para que eu consiga ver que isso não é uma teoria, isso é uma prática efetiva para algumas pessoas que querem e, às vezes, têm uma dificuldade de encontrar ressonância nesse processo. Então, nossa imensa gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Eu estou emocionado de poder ter feito isso. Foram líderes de 12 países, né, com toda a equipe, toda uma equipe dedicada ali, de muitas horas. A gente está aí desde o final do ano passado. Vocês merecem um palco de Maracanãs lotados ouvindo vocês.
nós tivemos, depois vamos compartilhar os resultados do que a gente teve ao longo desse processo, mas uma das coisas fundamentais é fazer essa voz, essa fala de vocês chegarem a milhares, a milhões de pessoas. Essa é a nossa fase 2 desse processo aqui, né? Então, nós tivemos, só para vocês terem ideia, inscritos de mais de 12 países. Então, a gente teve 12 países convidados, a gente teve mais inscritos do que aquelas pessoas que estavam. De Brasil de ponta a ponta. Então, quando eu pego os DDDs ali do nosso grupo do Zap, a gente tem do 11 até o 98, 99, né, que é o... E é um presente mesmo, poder ter essa realização. A gente assumiu o protagonismo para fazer isso, né, Regina? Né, acreditando que a gente ia encontrar o balanço que a gente faz geral, ele não é um balanço elaborado, é aqui ao vivo e a cores, assim, como foi fluido os painéis. Não teve painel ruim, nem mais ou menos. Essa fluidez de troca, de soma, ela foi extraordinária. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Paula, obrigado, Elcio. Eu ainda não conheço, nós não conhecemos vocês pessoalmente, mas na primeira oportunidade eu faço questão, né, da gente poder tomar um café, da gente poder bater um papo, porque acho que tem muito espaço, esses palcos têm que estar sendo colocados para todos nós, para todos vocês, né, de que a gente faz diferença no mundo. Então, muito obrigado a todos. Alguma fala ainda para a gente... Não, só agradecer. Muito bem. Agradecer a oportunidade, né, na Estação Liderança, de poder ter feito a curadoria, agradecer aos participantes que estiveram aqui nos acompanhando e os painelistas, que se não fossem os painelistas, esse fórum não teria sido realizado. Então, é isso. E o que é gostoso desse processo, que vale assim, eu poderia, né, conhecendo tanta gente, a gente poderia contar as histórias de vocês. Mas nada do que vocês contarem as histórias de vocês, essa vivência, e isso é muito, muito importante para nós, olhar essas lideranças que estão nesse processo de evolução. E eu sei, aqui pegando nesse final com a Paula, com Elcio, tem hora que vocês estão sozinhos. Quando vocês olham para o mercado, não olham internamente. Internamente você já está na cultura. Mas às vezes você olha para o mercado, vocês estão sozinhos. Deve ter muita coragem para colocar isso de fato e falar assim, este é o valor desta organização, de trazer e introjetar isso para... Então, as pessoas que mobilizam o mundo são aquelas que, de fato, acreditam nesse processo, não apenas como um processo de desenvolvimento, mas como um processo de evolução. Então, muito obrigado. É brega, mas eu falo. Beijo no coração e tudo de bom para vocês. Valeu, gente!